Olá, tudo bem com você? Hoje a Mediap traz mais um tema muito relevante e que agora não se envolve só a pediatria, envolve a medicina como um todo. E esse tema é o que faz um bom médico. E hoje, eu e Cassiane, nós vamos fazer esse debate e trazer alguns aspectos para você, nosso seguidor, aluno de graduação, médico já formado, aspectos que com certeza vocês já devem ter pensado, mas que agora nós vamos trazer à luz e tentar aprofundar um pouquinho, tá? E aí, Cássio, como é que está a expectativa para essa discussão? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, esse tema, nós, baseados até na nossa vivência, né, Matheus, com os estudantes, tivemos essa ideia aí de estar trazendo, porque realmente é um tema muito importante. É algo que o estudante ele deve se preocupar antes de estar formado, e é algo que envolve muitos aspectos. São muitas nuances que a pessoa, né, o indivíduo que quer atuar aqui na área da medicina precisa abraçar. Muitas vezes a faculdade, ela prepara muito a gente para a questão técnica, né? Então, às vezes o curso muito voltado para a técnica, então a gente tem que saber o que fazer, saber a parte técnica. Mas a gente sabe que não é só a técnica que faz um bom médico, não é? Não é só essa técnica. E essa formação, ela começa muito antes da graduação. Ela começa lá nas bases familiares, né? Ela está relacionada com a educação, com a capacidade de se relacionar com o próximo, com a capacidade de ouvir, com a capacidade de falar e de saber e de se fazer entender. Até mesmo a gente pode dizer que com a capacidade de amar. O que você acha? Pois é, esse aspecto, né, do que faz um bom médico foi um aspecto muito interessante, né, que a gente já, na semana que antecedeu essa gravação, levou uma séria discussão do nosso grupo, que é uma pergunta muito interessante, porque cada vez mais nós temos uma necessidade maior de bons profissionais. O mundo como um todo tem se debruçado com um foco com a melhoria da qualidade do atendimento médico. Até porque os processos médicos cada vez mais têm se encorpado dentro das sociedades e no Brasil já não é diferente do que nos países do primeiro mundo. Então, o que faz um bom médico? Essa pergunta é interessante porque ela é dúbia, ela tem dois aspectos, né? O que constrói um bom médico e o que o médico faz para ser bom. E aí, Cássio, é justamente nesse aspecto. O que constrói um bom médico, né? Como é que esse médico ele é construído? Eu penso que um bom médico, antes de tudo, para ele ser construído, ele tem que ter aspectos basilares na sua formação que são muito importantes no dia a dia. Como, por exemplo, aspectos antes da graduação. E daí a importância de uma segurança familiar, que não é, gente, é uma coisa, não é um determinismo de que para que a pessoa seja um bom médico ele tenha que ter uma família estruturada, não é isso. Mas isso colabora, porque além de aspectos sociais, familiares, religiosos e crenças, temos aspectos individuais. Então, claro que existem bons médicos que vieram de famílias, infelizmente, desestruturadas, mas conseguiram vencer e alcançar nível de qualidade, um nível social e um nível médico, como dito como qualidade, com qualidade na sociedade, né? Mas são aspectos, com certeza, que são aspectos contribuidores, que são aspectos que levam à facilitação, à potencialização desse bom médico. Então, Cássio, o que você acha desses aspectos? Quais seriam, você poderia citar algum aspecto antes da graduação, né, que poderiam colaborar, assim, ampliar um pouco essa discussão antes da graduação, que poderia ajudar nessa formação do médico? Então, eu acho, né, Matheus, que a questão educação, que é uma coisa que vem antes da graduação, então a questão educação é um fator que é importante aí.
A questão do saber ouvir, né? Então, um bom médico, ele não pode só falar. Primeiro, ele tem que saber ouvir o que o outro diz. Mas também é importante o saber falar. O saber falar e o saber se fazer entender. Isso é uma questão importante que a gente conversa muito na nossa prática, né? Porque a gente tem inúmeras situações onde a gente coloca a notícia para o paciente, para a família do paciente, e um outro colega conversa no dia seguinte e a percepção que tem é que aquela família não entendeu nada do que foi dito. E isso acontece 1, 2, 3, 10, 15 dias seguidos e a gente não conseguiu se fazer entender. Então, uma questão de comunicação. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes a gente pega aqueles pacientes que contam uma história e aí quando o colega do dia seguinte vem, é outra história e depois é outra história porque a gente não soube ouvir. Então, ser um bom ouvinte, ser um bom orador, se fazer entender. E para isso é preciso ter paciência, né? Para a gente ser bom ouvinte, ser bom orador, a gente precisa ter paciência. Então, paciência é uma qualidade importante nessa questão, é uma qualidade que nem sempre vem com a gente, mas que a gente precisa saber cultivar, né? Saber fazer com que ela surja e com que a gente vá praticando a paciência. Engraçado, Matheus, você ia falar, desculpa. Pode falar. Minha filha fez uma redação ontem sobre a importância da humanização do atendimento médico. E aí, ela, né, tem 17 anos, fez essa redação, e esses aspectos aqui que eu estou falando, de saber ouvir, de saber falar e de ter paciência, ela colocou assim como pontos fundamentais dessa questão também da humanização do trabalho médico, do atendimento médico, do atendimento do serviço de saúde como um todo, que hoje é um tema que está aí super discutido, né? Super falado aí, essa questão da humanização. Eu também entendo que essa capacidade, o investimento na comunicação é um dos pilares para uma boa relação entre as engrenagens dos serviços de saúde, não só com a comunicação com o paciente e sua família, mas também a engrenagem como comunicação entre os entes que estão envolvidos na prestação de saúde. Então, o médico, ele se correlaciona com o fisioterapeuta, com a enfermagem, com o assistente social, com a recepcionista, com todos os entes, com a faxineira, com todos os entes do hospital. Acredito, e aí eu tentando, Cássio, puxar um pouquinho para questões basilares, e isso é uma coisa que eu vejo na prática, no dia a dia, que a família, voltando para a questão da família, ela tem um potencial que eu vou considerar aqui como pré-graduação, um potencial de a família e a escola, de alavancagem dessa questão dessa paciência e estruturação de comunicação. Então, por exemplo, como a família pode estruturar um ser humano para ser um bom comunicador através de uma relação amistosa, permitindo o diálogo amigável, construindo rotinas, né, e práticas de rotina, habilitando essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem para uma convivência em sociedade, o que considero muito importante que essa prática, anos a fio, até o aluno entrar na graduação de medicina, especificamente do tema que a gente está falando, ele já tenha treinado essa questão de saber ouvir, de escutar o próximo, de ter empatia, de ter interesse na comunicação, de saber o que parece. Quantas vezes a gente vê lá, fulano tecnicamente é bem, muito bem, ele sabe fazer os procedimentos, mas no lidar, no dia a dia, ele não chega e dá um bom dia, não olha para o colega do lado de profissão, que é tão importante quanto ele na prestação de serviço, mas ele chega com um patamar se achando superior. Na verdade,
ele tem que se tratar que para que aquele hospital, aquele serviço de saúde, ele consiga funcionar, ele é parte de uma engrenagem. Pode ser uma parte que é considerada importante, não é diminuindo a importância do médico, mas ele é uma parte importante, mas ele não é apenas ele a importância para aquele resultado. Então, esses aspectos que precedem a graduação são importantes. Por exemplo, saber interpretar um texto, leitura de português, saber interpretar as nuances de uma fala de uma pessoa que muitas vezes está dizendo uma coisa, mas quer dizer outra, né? Você não captar aquela nuance daquela informação, né? Ter um raciocínio lógico, né? Isso são coisas importantes. E tecnicamente falando, saber até um pouco de inglês, porque isso tudo vai ser exigido lá na frente, né? Não só do aspecto comunicação, mas na hora que você for estudar um artigo, você vai precisar saber um pouco de inglês, ou escutar uma palestra, você vai ter que ter uma boa noção para ter acesso às melhores informações em tempo mais rápido possível, né? Então, esses aspectos também considero muito importantes. Já na vida de graduação, acho que também esses desafios eles continuam, porque a vida é uma questão de aprendizagem todo o tempo, a gente não consegue alcançar 100% nessas aquisições todas, né? Mas, assim, o que você considera que na graduação seja importante para falar assim para o aluno, graduação, agora você já está na graduação, o que você considera que seja importante para a aquisição dele, para ele se tornar um bom médico? Então, só antes de falar da graduação, eu só quero falar 2 pontos que na sua fala aí eu lembrei, e ressaltar, né, que você falou muito da interação entre os outros profissionais, mas lembrar também da importância do saber se comunicar com os outros colegas médicos, né? As outras especializações. A gente sabe que nosso dia a dia tem muitos embates por conta dessas questões. Como dizia Jesus Cristo, que a gente tem que lembrar que os maus da humanidade, os maiores maus da humanidade, são o orgulho e a vaidade. E quando a gente fala com o outro, a gente precisa lembrar disso, para a gente diminuir o orgulho, diminuir a vaidade e saber trabalhar, não em prol da gente, né, da nossa opinião, mas em prol daquele paciente, daquela família que está precisando da gente. E lembrei também na hora que você estava falando dessa questão da comunicação, de se fazer entender, né, que eu e o Matheus a gente brinca muito quando alguém fala com a gente e a gente não está conseguindo entender o que o colega ou o profissional está falando. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou com déficit cognitivo. Então, são nuances assim do nosso dia que é interessante por causa... E vem a flor isso aqui, né? A gente não está entendendo, o outro não está se fazendo entender e a gente pensa, meu Deus, é um déficit cognitivo da minha parte. Mas, voltando a falar do que você citou aí, né, da questão técnica, né? Nessa questão aí da formação, da graduação, são também uma enxurrada de aspectos a se cumprir, né? Então, a gente sabe que a questão estudar e buscar o conhecimento, ela é fundamental, isso aí a gente nem questiona essa questão. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de fontes, né, para estar buscando esse conhecimento, essas atualizações e tudo mais, mas eu quero citar uma situação que já aconteceu com a gente, né, no dia a dia, que é a questão assim de às vezes chegar um estudante já da pós-graduação e dizer, olha, eu acho que eu não estou acompanhando, eu acho que eu estou com algum problema, porque eu não sou tão rápido, tão ágil, mas aí você vai ver, uma pessoa, é um profissional que é responsável, cuidadoso, preocupado, que é pontual nos horários, que se dedica ao trabalho, que tem esmero em fazer tudo correto. Então, quando você abre esse leque, você vai ver que não é 1 ponto ou 2 que fazem esse bom profissional nessa questão técnica, mas que é uma série
né, de pontuações, vamos falar assim, de pontos que a pessoa tem. Não está só baseado na questão para um determinado serviço ou outro, você às vezes precisa ter mais agilidade, mas não é só isso, né? É uma série de coisas e isso é muito importante de ser lembrado e de ser valorizado, né? Não é só bom profissional aquele que sabe todinho o protocolo de cabo a rabo, isso daí é uma questão fundamental, mas tem outras coisas que também são importantes para esse desenvolvimento aí do trabalho em si. Muitas vezes, se manter atualizado hoje em dia é uma prática muito difícil, mesmo para a gente que atua em especialidades. Cada vez mais a gente se dedica com mais especialidades e essas especialidades se afunilam de tal forma e mesmo assim, com a grande produção acadêmica pelo mundo, não é humano um profissional de saúde se colocar 100% atual e você pensar que se manter atual é a garantia, atualizado, é a garantia de que você será um bom médico. Como você disse, Cássio, esses aspectos de se manter atualizado são importantes, mas temos que tomar cuidado, porque essa paranoia em se manter atualizado, em dar conta de tudo, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que acontecer, isso gera muita ansiedade, muito estresse, e pensar nisso, a gente como professor acadêmico, pensar no nível de cobrança que a gente também tem que executar com os nossos alunos, porque a gente pode estar construindo uma legião de pessoas doentes psicologicamente, porque não é humano você conseguir acompanhar a atualização de tudo. Isso não tem como acontecer. Claro, você tem que se manter sempre atento para atualizações, para cursos, congressos, mas esses são apenas mais alguns aspectos, porque o essencial mesmo é você ser dedicado, você ser atencioso, procurar, né, não fazer o mal, que são aspectos que a gente vai falar mais profundamente posteriormente. Mas, assim, grupos de pesquisas que eu estava levantando aqui na nossa pauta, né, grupos de pesquisa, tutorias, atividades de extensão, além daquelas atividades rotineiras da graduação, são fundamentais para você da graduação, para você se esmerar mais, para você ampliar não só sua capacidade técnica, sua capacidade de executar, de conduzir questões problemáticas da vida ou científicas, né? Mas também isso ajuda no seu relacionamento pessoal. Então, assim, quanto mais grupos você se envolver, maior a rede de relacionamento você vai conseguir alcançar. Você pode não ver de imediato o benefício disso, mas com o tempo, se você construir uma boa rede de relacionamento, nem que não seja muito grande, mas se você construir uma boa rede de relacionamento, isso pode te ajudar no futuro. Pode te ajudar com uma boa colocação num grupo de pesquisa, pode te ajudar numa disputa de bolsa, pode te ajudar numa disputa e até de emprego. Os alunos hoje precisam já se antenar. Seremos mais de 700 mil no Brasil no ano de 2030. Sabe que é 700 mil médicos, a quantidade de vagas de emprego vai afunilar. Então, para você conseguir bons empregos, isso também são coisas importantes, você ter uma boa rede de relacionamento, além da capacidade técnica. E uma coisa que eu queria pontuar também é utilizar esses grupos de pesquisa, não só para você aprofundar tecnicamente, mas justamente a aumentar a sua habilidade na capacidade de comunicação e interação social. Então, assim, interação entre seres humanos, como a gente já citou aqui, os desafios, né, já dentro da unidade hospitalar, entre os outros profissionais, entre nossos colegas especialistas, a gente tem que saber justamente aproveitar isso como sendo mais um laboratório da vida para a gente lidar com isso. Importante saber das opiniões divergentes e tentar entender e não tentar a todo custo montar no nosso ego e na nossa opinião e não escutar o contrário, porque muitas vezes a gente está errado. Ou a gente está errado, ou existem mais de uma opção, né? Para aquela situação.
Então, a gente acaba fechando isso como se constrói um bom médico, né? Então, o que faz um bom médico? O que constrói um bom médico? A gente chegou a aspectos de pré-graduação, graduação e pós-graduação, que já entrou no mesmo bolo aí, né? São aspectos de formação que não são apenas aspectos técnicos, que na graduação já são importantes. Então, é importante você saber as técnicas de como fazer uma anamnese, de quais as perguntas relacionadas, dependendo do problema, como passar um acesso, como passar uma sonda, para aqueles que vão para a cirurgia, como executar uma tática cirúrgica, uma técnica cirúrgica adequada. E isso aí é importante, né? Mas também tem esses outros aspectos que a gente vê que são aspectos negligenciados. A gente queria deixar esse alerta para você da graduação, para você médico, que possa ter se esquecido disso, né? Mas tem que se lembrar. Isso é importante, isso para o paciente é mais sensível até do que ser um bom técnico. A respeito de o que faz um bom médico. Então agora, o que executa um bom médico? Cássio, você quer começar fazendo algumas ponderações do que executa um bom médico? Dentro dessa parte aí do que constrói um bom médico, a gente pode ter vários itens a falar, né? Então, falando primeiramente da questão ética, que é uma questão importante, temos todo um código de ética médica, né? Para falar sobre isso, mas eu acho que um ponto importante é o não fazer o mal. Primeiro, não fazer o mal. Então, muitas vezes, a gente vai com aquele intuito de sempre fazer tudo. Mas nem sempre esse fazer é benéfico ao paciente. E hoje em dia, principalmente, com várias questões que a tecnologia criou, de situações para os pacientes, a questão aí do paliativismo, que está sendo tão difundida, né, e entrando aí nessa roda da medicina, uma especialidade, muitos quesitos têm que ser pesados em relação a isso, né? O que fazer e o que não fazer. Lembrar sempre de primeiro não fazer o mal, primeiro não prejudicar. E muitas vezes deixar de fazer alguma coisa que não vai resultar num benefício real para o paciente, um benefício a longo prazo. Deixar de fazer é não fazer o mal. Então, essas questões são questões polêmicas, são questões difíceis e temos que refletir sobre isso em cada conduta nossa, né? Em cada situação. Esses dias, assistindo uma aula de paliativismo, abordou a questão de que a medicina, ela parece que treina só para a cura, mas na verdade ela não treina, ela não deve ser o treino só para a cura. No final das contas, no final, não haverá cura, porque todos têm que lidar com o final, que é a morte. Então nós temos que nos adaptar, né, nos reinventar diante dessas novas questões, ler bastante, viver as situações, estar aberto para ouvir e para aprender coisas novas, para seguir esse critério, essa questão fundamental da medicina, que é a questão ética, de não fazer o mal. Isso mesmo. O primeiro princípio ético, né, que é o primo non nocere, que é justamente não fazer o mal, é a peça fundamental. Isso que você traz das questões éticas do paliativismo. Quantas vezes a gente está na UTI, começa a conversar com a mãe que está com um paciente, que é mãe de um paciente que tem uma doença que não tem cura. E muitas vezes são doenças graves, né? E quantas vezes a gente já tem que começar a alicerçar ela no... Primeiro temos que pensar em fazer de tudo ou fazer o bem. Então, já trazer essa mudança de perspectiva, porque nossa sociedade ela não está preparada para a morte, ou conversa muito pouco sobre a morte, até entre a gente. Outro dia eu estava escutando um podcast de filosofia falando: você vai ter que encarar a morte em algum momento. Ou você encara de frente,
ou você dá as costas para ela até ela te alcançar de costa e você vai ser tomado de surpresa. O ideal é você se preparar, porque é a única certeza que a gente tem, né? Então isso é importante, lembrando das limitações da ciência. Então todo mundo monta hoje, fala na televisão, o que são orientações da ciência. A ciência, eu tinha um professor que falava, ciência não é Bíblia, né? Ciência muda toda hora. Então não adianta você montar no mais moderno item de um guideline X que traz a mais moderna orientação, porque quantas vezes a gente já viu orientações mudarem? Então a ciência, ela ainda é muito débil, ela ainda tem muita coisa a aprender, né? E a gente tem que se colocar nesse lugar como uma ciência, a medicina é uma ciência que é cheia de limitações e trabalha basicamente com hipóteses e possibilidades, né? Então isso é muito, muito importante a gente ter essa limitação e saber que a gente muitas vezes tem que pesar entre, primeiro, não fazer o mal, então evitar ser imprudente, porque isso é grave, isso é alicerça erro médico, versus também negligente, porque também não vamos também deixar de fazer tudo para alicerçado no que não vai ter efeito. A gente tem que continuar fazendo tudo agora, sempre com foco no bem do paciente, tá? É isso. É isso. E nem sempre a gente tem essas respostas, né, Teu? Nem Às vezes a gente demora para conseguir responder. Muitas vezes a gente fica aí na dúvida e a gente não sabe exatamente. A gente debate, né, Cássio? E não consegue. Tem que pedir ajuda, chama o paliativista, discute com um, discute com o outro, mas é isso. Temos que começar a pensar mais nisso. Entender a pessoa doente, Cássio. Entender os aspectos da pessoa doente. Entender os aspectos da família. O que você pensa disso? A gente fez até uma enquete, né? Devemos tratar a doença ou o doente? Então, quando a gente fala que vai tratar o doente, vai tratar a pessoa, a gente precisa entrar nesse mundo da pessoa, né? Então, a gente precisa entender ela. É muito difícil, né? A gente não consegue entender nosso filho, marido, mulher, que a gente está ali convivendo há anos. Como que a gente vai ter essa leitura? É preciso que a gente se interesse pelo outro, para a gente ter um pouco dessa leitura. A gente precisa ter um interesse pelo outro, né? Nem sempre a gente nasce com interesse pelo outro, porque você precisa entender como funciona a mente dele, o que ele acredita, ele tem religião, quais são as crenças dele, né? O que ele quer, o que ele pensa. Vou me permitir, né, fazer um elogio a Mateus, porque ele tem muito isso, ele realmente se interessa de verdade pelo outro. Eu sempre falei a minha vida inteira, mesmo antes de ser médica, eu queria ser igual a minha mãe. Porque a minha mãe ela tem interesse pelo outro. Ela chega no ônibus e ela senta no ônibus, onde ela for, ela pergunta da vida das pessoas, né? Ela quer saber, ela me conhece, mas ela desenvolve ali um relacionamento, ela tem um interesse real pela vida das pessoas. Mateus tem um interesse real pela vida dos pacientes, das famílias. Eu tenho já bastante tempo de exercício, mas eu ainda estou aprendendo a ter esse interesse. E ele é fundamental. Para você tratar um doente, você tem que conhecer essa pessoa. Você não pode tratar o que você não conhece, né? E se você tratar só a doença, não vai dar certo. Isso é importante, não só porque assim, a gente não tem que desenvolver um laço de amizade com todo paciente nosso, mas isso tem que ser sistematizado. Claro que é bom quando a gente faz isso com um afeto e um pouco de amor, mas às vezes você também, mesmo eu faço isso, mas nem sempre eu estou com aquele o modo amor on, né, ativado, afeto ativado. Eu procuro fazer muitas vezes também, então, você está estressado, tem um outro serviço para fazer, é um relatório, é outro paciente que está apanhando, é uma coisa no hospital, brigou com a mulher, etc e tal, mas você tem que sistematizar, você como aluno, você como médico, tem que começar a sistematizar algumas coisas, e só assim você vai começar a introjetar isso. Então, por exemplo,
quando você demonstra um pouco de interesse, e seria o próximo tópico já, o interesse por essa pessoa doente, por essa família que tem um ente doente, você demonstra, dá mais, você consegue construir uma relação muito mais sólida com esse paciente e você consegue acessar muito mais informações que numa conversa superficial você não alcançaria. Então, assim, numa dessas conversas, eu já descobri que a mãe dava xarope de dexametasona para a filha todos os dias e eu não conseguia descobrir por que a menina estava engordando horrores. E aí ela não me falava, a menina come demais. E eu falei, meu Deus do céu, o que tem essa menina? Investiga para lá, investiga para cá. E uma conversa banal, eu já estava pedindo um montão de exames. Eu descobri, eu dou um xaropezinho para rinite alérgica, eu estava dando dexametasona todos os dias. Então, assim, quando você cria essa relação, é tão bom. E outra coisa, com isso, a sensação de qualidade. Quem nunca foi no médico e só com a conversa você já sai melhor? A sensação de ter alguém ali interessado por você, isso já faz você melhorar muito da sua doença, né? Já a família sai satisfeita, né? E vamos pensar num outro aspecto. Eu sempre penso, a qualidade do seu atendimento tem que ter, além de ser uma qualidade boa, tem que parecer ter qualidade. Então, muitas vezes, chega um paciente no consultório com uma queixa que você pode resolver em 5 minutos. Olha, que dinheiro fácil, né? Mas no momento que você amplia essa discussão e fala assim, eu tenho 1 hora aqui para você, e você amplia essa discussão, ele sai com a sensação de que recebeu muito mais. Isso é igual você comprar um produto semelhante. Claro que eu não estou trazendo a relação médico-paciente aqui como uma relação mercadológica, mas em muito é. Se você vende a consulta, se você vende uma consulta, é uma relação mercadológica. Então você tem que vender algo de valor para ele. Isso agrega muito valor para o paciente. Tá? Então é importante que todo mundo se empenhe nessa qualidade. Se não for por afeto no dia que você estiver cansado, se não for por amor no dia que você estiver estressado, que seja por técnica, tá? Que não pareça um robô, obviamente, também, mas que seja por técnica, que seja por agregação. Eu sou médico, eu sou técnico, tá? Eu sou técnico, você está atuando tecnicamente. Você tem que seguir aquela rotina. E isso é muito bom, isso agrega muito. O paciente responde muito bem com isso e valoriza seu trabalho. Que eu acho que é isso que a gente tem que correr. Dessa massificação do atendimento. Isso, com certeza, as inteligências artificiais já superam a gente. Né? Mas esse lado, eles não vão conseguir superar. Esse lado da inteligência artificial não vai conseguir superar. Porque muitas vezes o paciente, a família, quer uma pessoa ali para escutar seus problemas, quer uma pessoa ali para dividir suas angústias. E só um ser humano vai conseguir fazer isso. Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai. Não é? Achei muito interessante essa colocação. Sobre as atividades técnicas, Cássio, o que você acha de dica? O que você traz de dica ou de orientação para quem está escutando a gente? Essa questão da habilidade técnica, eu acho que nesse momento atual ela enfrenta um problema, né? Principalmente com relação aos estudantes, nem tanto aos médicos que estão trabalhando, que é a aplicação prática. Então, primeiro você tem o conhecimento teórico e depois você tem que colocar esse conhecimento em prática, né? E a prática, ela só vem na execução. Então, é preciso executar os atendimentos, é preciso colocar a mão na massa, né? É preciso atender, é preciso fazer procedimento, enfim. Tudo que você aprende ali no momento da parte teórica, você precisa colocar em prática. E aí você precisa ir aí para os estágios, os cursos de capacitação, os cursos de treinamento prático, né, que você treina primeiramente em bonecos, em situações
hipotéticas para depois, quando acontecer de verdade, você estar familiarizado e você começar a fazer o treinamento na vivência. Porque a gente aprende muito vivendo. Muito mesmo. A gente não, de jeito nenhum, até porque a gente nunca sabe tudo, mas a gente não precisa ir para a vivência sabendo tudo, de jeito nenhum, achando que sabe tudo, né? Porque na verdade a gente nunca vai saber tudo. Mas a gente precisa ir para a vivência, né? Não pode ter medo. Precisa ter uma rede de apoio, né? Então a gente é muito rede de apoio, né, Teu? Eu tive muita rede de apoio quando eu formei e eu fui logo para a residência, e na residência eu trabalhava muito fora da residência e eu tinha uma rede de apoio muito boa e eu me sentia tão segura que eu era louca, mas eu me sentia muito segura de dar plantão, porque eu sabia que eu podia consultar aquele médico que eu confiava e ele ia me ajudar, né, a resolver aquilo. E muito do que eu aprendi foi na prática mesmo. Então é isso, eu acho que com relação a essa parte aqui das atividades técnicas, elas precisam ser aplicadas, elas precisam ser vivenciadas. Concordo plenamente, Cássio, acho perfeito. Eu só acho que a gente muda as pessoas que a gente utiliza como rede de apoio, porque muitas vezes eu utilizo você, Tereza, Márcia como rede de apoio, porque a gente só faz mudar, a gente vai tipo perdendo o vínculo com os professores, né, da residência, e vai criando outras redes de relacionamento e a gente acaba se apoiando um pouquinho. E é isso, e tá tudo certo, você não tem a obrigação de saber tudo, então não custa nada. Se mostrar um pouco vulnerável, e a vulnerabilidade faz você crescer. E as atividades técnicas, elas têm que ser, sim, perseguidas muito pelo graduando e pelo pós-graduando, e por nós também, que já estamos na área de atuação há mais tempo. Porque só com a repetição, a análise do que a gente faz para corrigir os erros, né? Quem está na graduação, é importante, antes de tudo, observar, principalmente seus mestres, né? Seus professores, aqueles que você considera melhor tecnicamente, que tem uma abertura com você, como ele executa. Porque eu me lembro, e eu vou trazer um exemplo, né, o storytelling que o pessoal sempre diz, eu já estava na pós-graduação, eu já estava terminando o R1, e aí eu vi um preceptor meu entubando. Velho, ele entubava numa classe, era numa categoria, era diferente de mim antes dele. Eu entubava, era baba de menino para todos os lados. Era saliva, melecava tudo, era aquela bagunça, era uma gritaria. Quando eu vi aquela intubação, eu falei, eu quero fazer igual. Então eu utilizei aquele procedimento tão controlado, tão amigável, tão tecnicamente seguro. Eu falei, eu quero ser assim. E hoje eu persigo esse tipo de comportamento. Então eu utilizei um mestre que me ensinou, ao ele executar, eu aprendesse, buscar ser semelhante a ele. E uma outra passagem, uma outra professora minha, a professora Luciana, ela fala, tem que atender muito o estudante, o graduando, e aí essa problemática que você traz, que a gente está com dificuldade nos campos de prática. Mas ele tem que chegar a um determinado momento, no internato, na pós-graduação, tem que ter volume. Não tem essa de, mas eu estou cansado, eu sou braço, eu trabalhava no hospital universitário, né? Então eu via muito isso. E eu já falei isso, né? Olha só quando você muda de perspectiva. A gente é braço a gente é braço, como é que fala? Braço barato, né? Mão de obra. Barata. Mão de obra barata. Então eu falo assim, mão de obra barata, porque o hospital realmente contratava poucos médicos e o residente faz aquela grande massa de trabalho nos hospitais universitários. E isso é importante, como isso engrossa nosso couro, como isso nos habilita, né, a executar as atividades. Porque a gente tem pouca experiência. Então a gente acaba pegando experiência com isso. Isso é importante porque engrossa o couro da gente, engrossa o couro para a gente sair no mercado de trabalho.
e ó que a gente sai ainda não bem preparado, porque essa preparação plena só acontece nunca, né? Porque a gente sempre está em aprendizagem. Até a gente descobrir isso, exige um pouco de maturidade, né? Saber que você nunca vai estar 100% preparado. Você, cada dia você aprende uma coisa e vai aprendendo. E aí é uma eterna lida aí com essas problemáticas e uma eterna aprendizagem. Isso. Só puxando o gancho do que você falou, que realmente assim é muito bom a gente ter a rede de apoio aí dos colegas, né? Não tem nada melhor do que você ter dúvida em alguma coisa ou até mesmo não saber o que fazer e perguntar, colega, como é isso aqui? Às vezes você tá até com preguiça de perguntar uma coisa e fala, ô Matheus, quanto é isso aqui, essa dose aqui que eu sei que você sabe? Então assim, isso numa situação banal, mas em situações mais difíceis, né, de você não saber o que fazer realmente, você ter dúvidas, é muito bom você ter essa rede de apoio aí para perguntar, né, para te ajudar a resolver a situação. E só falando dessa questão do estágio, né, que realmente o residente muitas vezes se vê como essa mão de obra barata, e não deixa de ser, ele é, mas graças a Deus que ele é. Eu estava falando com minha filha, tanto o residente quanto o interno, né, que faz muito trabalho braçal. Eu estava falando com minha filha hoje, minha filha falou assim, ô mãe, minha filha faz 1000 provas, de 1000 testes, de 1000 estágios, ela cursa moda. Aí eu falei, mas para que mesmo você está fazendo essas provas todas? Ela falou, ô mãe, você sabia que outros alunos que não de medicina precisam ir atrás do próprio estágio? E aí eu pensei, realmente, o aluno de medicina ele pode ir atrás de outros estágios, mas independente disso, ele tem o estágio dele garantido, né? Desde o 5º ano ele vai estagiar. E os outros cursos não. Olha que dificuldade para eles não podem praticar se eles não conseguirem por conta própria, até porque para a maioria não é obrigatório, se eles não conseguirem por conta própria um estágio. Então, olha que maravilha que é ter essa mão de obra barata. Na verdade, é um ganho para o aluno e para o residente, essa trabalheira toda, né? E um ganho nosso também. Um ganho e também, Cássio, não existe aprendizagem sem um pouco de dor, né? Não é ser sadomasoquista, não, mas realmente toda aprendizagem é um processo ativo. E a aprendizagem envolve um certo esforço. Tem que ter um certo esforço. Na hora que ele executa as atividades de organização de prontuário, de organização de uma evolução adequada, de organização de uma prescrição, de um treinamento de uma habilidade técnica, ele está executando um trabalho, mas ele também está aprendendo. Isso é positivo. Dá canseira, quando ele apresenta um artigo semanalmente, dá canseira. Vai ser chato? Não vai ser agradável. Vai dizer que você vai achar. Todas as semanas chega um preceptor e fala, vai apresentar semana que vem um artigo. Na outra semana, outro artigo. Vai dar canseira, vai dar muito cansaço. Mas vai ser bom para ele. No final, quando você tiver com a perspectiva distante, porque você está muito próximo também da realidade, né? Quando você se afasta, hoje a gente vê com outros olhos, todas aquelas. É uma saudade aliviada, né? Porque eu não queria voltar. Mas a gente vê com outros olhos todo aquele sofrimento que a gente passou. Cássio, e para encurtar, que já ficou bem longa a nossa conversa, qual a orientação, o que você queria deixar de mensagem para os seguidores do Mediap, Aulas Médicas? A minha mensagem se esforcem para estar sempre tecnicamente preparados, sejam dedicados ao que vocês fazem, nunca deixem de exercer a medicina com amor, no sentido de passar a prioridade ser por dinheiro. Nunca façam isso, porque isso vai tirar esse brilho dos olhos, né? Então, é fonte de renda, claro. Vivemos disso. Muitos de nós vivem disso. Mas esse não deve ser o objetivo principal, né? O objetivo principal deve ser todas essas questões tão lindas relacionadas
a medicina e a ser médico. E isso deve te dar alegria. Você deve sair para trabalhar todos os dias com alegria. Se você fizer isso, fatalmente você vai querer executar o seu trabalho bem feito, e isso vai te dar todas as propriedades que nós falamos aqui. Então, para você, aluno de graduação, mais uma vez, pós-graduando, médico, eu vou trazer uma mensagem que é uma mensagem, uma ideia que eu trago até hoje, desde quando eu me formei, porque é uma ideia de querer ser bom médico. Sempre olhei grandes mestres meus, olhava para aqueles médicos que eu considero hoje ainda como médicos de referência, e via e tentava ver por que eles eram médicos de referência. E via muito que ele tinha uma boa capacidade, eles têm uma boa capacidade técnica, mas eles tinham algo a mais, um brilho nos olhos, eles tinham um interesse pela vida das pessoas. Certa vez, eu estava no ambulatório de pediatria, e aí a professora Luciana, que é a minha professora, grande mestre, professora de referência, virou para o paciente que eu estava conversando sobre, acho que era hepatite autoimune, e virou para a pessoa e perguntou: e como você está na escola? Aquela pergunta trouxe uma alegria tão grande para aquela menina que eu fiquei muito pensativo depois daquele dia. Falei, como uma pergunta, perguntando da vida da pessoa, trouxe tanta alegria para aquela menina. Tinha mais uma pessoa, além de uma pessoa interessada na menina, e não na hepatite autoimune em si, mas na menina, na vida dela. Então, eu comecei a ver que existem pessoas, médicos, que para serem considerados bons médicos, tem que ter algo mais. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Ter algo mais além da técnica. A técnica é fundamental, saber é fundamental, estar atualizado é fundamental, mas saber algo mais. Se interessar pela vida das pessoas, se interessar por uma comunicação adequada, se interessar pela vida do seu colega, saber como está a vida do seu colega, respeitar a opinião do seu colega, atuar de forma amistosa, uma comunicação direta, ter um link de comunicação aberto, frequente, saber lidar com as adversidades da sua opinião, com opiniões divergentes, e tá tudo certo, o mundo tem muitas opiniões diferentes, e o bom é que tem opinião diferente, porque talvez assim você consiga crescer mais com uma opinião diversa sua, ou corrigir um erro seu. Então é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E por fim, o meu último recado é: sigam o MedUp. Pessoal, eu tenho percebido, Cássio, isso é importante. Muita gente assiste os vídeos e poucos estão aderindo seguindo o canal. Siga o canal, compartilhe com o seu colega, mostre aquilo que você acha interessante, leve esse debate para os outros. Vamos construir um bate-papo, que se quiserem aprofundar, trazer outros aspectos que a gente porventura tenha esquecido nesse bate-papo, por favor, traga aqui. Vai ser um prazer, uma satisfação enorme trazer essa discussão. E só mais uma coisa, fazer um lembrete, né, da ausência aqui de Jamile, que é a nossa parceira, né, a parceira nossa aqui nas discussões, que agora está de licença maternidade com o Dioguinho, mas que em breve estará conosco e já está causando grande saudade aqui na equipe.